Hoje, a gente vai mergulhar numa história de muito tempo atrás, mas que traz uma pergunta super atual. Será que a gente está realmente preparado para o que vier? Essa é a parábola das 10 virgens, uma história sobre prontidão, sobre a espera e, claro, sobre as consequências das nossas escolhas. E a pergunta que vai guiar a nossa conversa é bem simples, mas ao mesmo tempo bem profunda. O que é que uma história antiga sobre uma festa de casamento tem a ver com a nossa vida hoje, com a nossa necessidade de estar preparado no mundo que muda o tempo todo? Vamos descobrir juntos. Bom, vamos lá. Imagina a cena. O clima de uma expectativa enorme, uma grande festa de casamento. E as personagens principais são 10 moças, 10 virgens que tinham uma única missão: esperar a chegada do noivo. A história já começa mostrando uma união, né? 10 moças, todas com suas lâmpadas, todas com o mesmo objetivo. Olhando assim por cima, parece que todas elas estavam igualmente prontas para a grande festa. Mas, como a gente vai ver, as aparências podem enganar e muito. E é exatamente aqui que a história dá uma virada. Apesar de parecerem todas iguais, tem uma diferença, uma única coisinha, que separa esse grupo em dois. E não tem a ver com a vontade delas ou com a intenção, mas com algo bem mais prático. Pensa bem, a diferença entre os dois grupos é de uma simplicidade que chega a assustar, mas que revela tudo. Todas elas tinham o básico, a lâmpada. Mas só 5 delas, as prudentes, pensaram no "e se?". Sabe, elas se planejaram para um imprevisto levando azeite extra. Já as outras 5, as mécias, se contentaram com o mínimo necessário. Um detalhe pequeno, mas que, como a gente vai ver, teve consequências gigantescas. E agora, toda essa preparação, ou a falta dela, vai ser posta à prova. Porque é aqui que entra o grande conflito da história. O noivo demora para chegar. A espera se transforma no verdadeiro teste. E olha só, a demora pega todo mundo. O texto diz que, com o atraso, todas elas dormiram. Tanto as prudentes quanto as nécias. E essa parte é fundamental, sabe? O cansaço, a fraqueza humana é igual para todo mundo. A diferença não era quem conseguia ficar acordada, mas o preparo que foi feito antes do sono chegar. E aí, no meio da noite, um grito quebra o silêncio. Chegou a hora, o momento que todas esperavam. Mas para metade delas, esse momento vai se transformar em puro pânico. A chegada repentina do noivo simplesmente escancara a falha na preparação. O anúncio ecoa na noite. A espera acabou. Esse é o momento decisivo, aquele para o qual elas deveriam estar preparadas. Agora não tem mais tempo para se arrumar, para planejar. É só hora de agir com o que se tem na mão. E é aí que o despreparo vira um verdadeiro caos. Todas se levantam, mas as lâmpadas das nécias, sem combustível, começam a falhar, a se apagar. Bate o desespero. Elas correm para as prudentes, mas a resposta que elas ouvem é tão lógica quanto inevitável. Nossa, essa frase resume o problema todo. É a ficha caindo tarde demais, a percepção de que o recurso mais importante está acabando bem na hora H. É um pedido de socorro que nasceu da falta de planejamento. E aqui está o pulo do gato, sabe? A recusa das prudentes não é por maldade ou egoísmo. Elas explicam, de forma bem prática, que se dividissem o azeite, não ia dar para ninguém. Nenhuma lâmpada ficaria acesa. O preparo delas era pessoal, calculado para a necessidade delas. Elas não tinham como transferir essa prudência de última hora. E o resultado disso é direto reto. Enquanto as nécias estão lá, correndo desesperadamente para tentar consertar o erro, a oportunidade passa. O noivo chega, quem está pronto entra para a festa e a porta se fecha. Fim de papo. A chance foi perdida. E quando as nécias finalmente voltam e batem na porta, a resposta do noivo é final e é dura. Não é que ele não reconhecesse o rosto delas, mas ele não as reconhecia como parte do grupo que estava de fato preparado para encontrá-lo. A falta de preparo levou à exclusão. Bom, a história em si termina aqui, mas ela deixa um recado bem claro, bem direto. O texto entrega a moral da história numa única palavra, um comando que resume tudo o que a gente viu. A palavra é vigiai. Só que vigiar aqui não é só ficar olhando e esperando a coisa acontecer, né? É um estado ativo de prontidão. É viver de um jeito que não importa quando o momento decisivo chegue, o preparo já foi feito. É justamente porque a gente não sabe a hora que o preparo tem que ser constante. Tá, então o que a gente tira de lição disso tudo? Primeiro, a preparação é pessoal, intransferível. Cada um é responsável pela sua. Segundo, a falta de visão de planejamento
pode custar oportunidades que não voltam mais. Terceiro, tem coisa que não dá para pedir emprestado ou comprar na hora do aperto. E por último, estar pronto não é um evento, é um processo, é algo contínuo. E no fim fica aquela pulga atrás da orelha, né? A história sugere que por mais que a gente possa compartilhar um monte de coisa na vida, a essência da preparação, o nosso caráter, o conhecimento, a prontidão, é algo que cada um tem que cultivar por si mesmo. Então a pergunta ecoa para muito além dessa parábola. O que a gente está fazendo para encher as nossas próprias vasilhas de azeite?